Olá pessoal, mais um Coruja Podcast RJ comigo, Flávio Ferreira. Mas hoje em especial em agradecimento a você que se inscreveu no canal, aos 1000 inscritos. E não podia fazer diferente com apresentar a vocês as pessoas responsáveis, não só eu, mas temos aqui o André e o Elbani. Tá? Esses duas pessoas fundamentais, porque sem eles a gente não conseguiríamos chegar a esses 1000 inscritos. André, muito obrigado. Elber, muito obrigado. Fala alguma coisa aí, André. O que a gente pode expressar nessa hora é gratidão, né? Porque quando nós começamos o projeto lá em fevereiro, quando você me ligou, aliás, final de janeiro você me deu uma ligada dizendo que estava querendo fazer o podcast e estava pensando e eu abracei a ideia junto com você, chegando aqui conheci o Elbani. E a gente começou a tocar esse projeto aí, ainda pequeno, pensando como a gente ia fazer, em crescer, e a nossa meta era até o final desse ano chegar a essa meta aí de 1000 inscritos, mas graças a Deus e todas as pessoas que estiveram aqui, que deram as suas entrevistas para nós, os seus testemunhos. Ontem foi um dia ímpar, assim, e eu tava assistindo e quando eu vi que bateu... Ninguém dormiu, né? Não, ontem ninguém dormiu. A gente já não dorme, né? A gente já não dorme, porque fica ali ligado, fazendo o trabalho, e quando bateu os 1000 foi uma alegria imensa, e por isso nós estamos aqui expressando uma palavra que simplesmente agora está em moda todo mundo falar, mas é verdade. A gente só tem um sentimento no coração que é gratidão. Gratidão. É isso aí. Todos os convidados que passaram aqui é responsável, mas vocês, em fundamental. O Elbani também, nosso amigo aí, que está sempre somando com a gente, não tem tempo ruim para ele. E aí, fala alguma coisa. Gratidão. Amém. Esse é o Elbani, não gosta de falar muito, não gosta de aparecer na câmera. Foi um sacrifício botar ele aí. Tem que ser pego de surpresa, jogar ele na cadeira sentado, porque senão ele nem fica. Mas ele, sem ele, acho que não conseguiríamos, né? Sem vocês. E sem os convidados. O primeiro foi o nosso amigo Jefferson, né? O Ceguinho. Foi o pontapé inicial e foi galgando 1 a 1. E o último foi o Felipe dos Aposentados, que foi ontem, a gente estava ali, estávamos ali ansiosos vendo o vídeo, e quando ele começou chegando a quase 1000, a gente ali, foi uma alegria imensa. Então eu agradeço. Não só os convidados, não só vocês, mas em especial Ricardo Pericá, tá? O Pedro Pericá e o Ricardo foram... Sem eles também não conseguiriam, porque esse ambiente aqui é deles, eles abriram a porta, acreditaram na gente e têm deixado a gente à vontade dentro desse estúdio. Então eu quero agradecer Ricardo Pericá, muito obrigado. Pedro Pericá, muito obrigado por vocês acreditar no Coruja Podcast, tá bom? E quer deixar mais algum recado? Não, eu acho engraçado que mais ou menos um mês atrás eu fiz aquela surpresa para você. Isso. Da gente gravar aqui um episódio que eu fui o anfitrião e entrevistei o Flávio Ferreira justamente para a gente falar do projeto do Coruja. E aí nós conversando, a gente vai lançar esse episódio quando a gente bater os 1000, era o que a gente estava falando. Mas assim, a gente não esperava que fosse ser tão rápido. Verdade. Porque mais ou menos um mês atrás a gente gravou aquele episódio e hoje nós estamos aqui comemorando os 1000 inscritos, né? Isso aí. E vou te falar, foi uma surpresa no episódio. Me pegaram, ligaram pra minha família. Galera, vocês vão ver, eu chorei. E vocês vão ver esse careca aqui chorando, esse careca aqui sendo entrevistado e emocionado. Por isso não perca esse episódio agora, tá? Assista até o final, porque se você assistir até o final vai nos ajudar, porque nós chegamos até os 1000, mas agora temos que ter também uma segunda etapa, que é 4000 horas, porque ninguém aqui ajuda financeiramente. Nós temos aqui nossa publicidade, algumas pessoas nos ajudam, mas ainda não, pelo canal não são monetizados. Então, para monetizar, preciso da tua ajuda. Vai aí, escolhe um vídeo, seja ele qual for, que todos eles são de excelência, e você vai ter uma experiência diferenciada, tá? Vai até o final, V1, V2, V3, que vira vício para você. Você vai ver, vai virar vício.
e vai nos ajudar a monetizar esse canal. Então veja até o final e em breve estaremos sorteando a camisa e as bolsas de estudo. Tá ok? Obrigado, tamo junto. Tem coffee break hoje? Não, hoje não. Não tem. Vamos assistir então o vídeo junto com eles? Vamos assistir. Então vamos embora. Assiste aí o vídeo. Olá, mais um Coruja Podcast, hoje comigo, André Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei quando é que você vai assistir esse episódio. E agora nós vamos falar aqui com um camarada que você não conhece, ou pelo menos eu acho que deveria conhecer, né? Flávio Ferreira. Olá, pessoal. Olá, André Costa. Olá, público. Hoje o entrevistado está sendo eu. E é um prazer, né? Falar um pouco da minha vida, da minha trajetória. E tô aberto aí, pode ficar à vontade, sem tabu. Rapaz, eu posso perguntar tudo mesmo, Flávio? Fique à vontade. Tem certeza? Absoluta. Então, quem é Flávio Ferreira? Vamos lá. Flávio Ferreira, 45 anos. Sou caçula entre mais duas irmãs. Filho da Lene Zé. Filho do Fernando, infelizmente hoje não se encontra mais com a gente. Pai da Ana Vitória, uma menina linda de 21 anos. Ela me deu uma netinha de 4 aninhos, então já sou vovô. Da Ana Flávia, minha filha me deu o prazer, a honra de ter o nome dela ser igual ao meu, né, Flávia. E é isso. Hoje é cristão, diácono da Assembleia de Deus e anfitrião. Não hoje, mas anfitrião do Coruja Podcast. Rapaz, mas não é só isso, né, Flávio? Tem mais algumas histórias aí que a gente quer saber, o público com certeza quer saber. E vamos falar aí da tua trajetória, da tua profissão, o que você anda fazendo, além de estar aqui no Coruja Podcast. Rapaz, eu tive um pai muito presente, onde ele fazia tudo pelos filhos, né? Ele juntava ele e minha mãe e fazia tudo pelos filhos ali. Eu lembro que quando mais novo, ele, antes da casa, estava com telha ainda, brasilite, né? Não tinha muro em casa, precisava de obra, precisava de tudo, mas ele conversou com a minha mãe, preferiu fazer uma piscina, né? Cavar o chão, fazer uma piscina de azulejo, para poder nós ficarmos em casa. Porque a comunidade onde moramos até hoje, né? Ele ficava comigo. E onde é essa comunidade aí? Na Coruja, Vila Laje. Até por isso, o nome do podcast um dos motivos do nome ser Coruja. Coruja Podcast, né? Porque é bom você tocar nesse assunto, porque muita gente pergunta, por que Coruja? Tem 2 motivos, né? Motivo da simbologia da ave, né? Inteligência, sabedoria, visão longa, né? Expertise, etc. E também pela comunidade na qual fui criado, que é a Coruja, né, com O, Coruja, né, em Vila Laje. Mas, como eu sou carioca, você é carioca, aí acho que 70%, 80% do público são cariocas, a gente criou Coruja, né, até uma opção dada pelo André Costa, né, do Coruja. Então, a gente agradece você por essa expertise aí. Mas voltando lá, meu pai, ele conversou com a minha mãe e criaram a piscina. Então, meus amigos, todos vinham lá para casa tomar banho de piscina, ficar com a gente. Ele montou também um ciclo dentro de casa. Ele ia para a feira, comprava bicicleta velha, comprava material e a gente montava a bicicleta. Depois da bicicleta montada, ele dava, Flávio, escolhe algum amiguinho para dar a bicicleta. Então, lá em casa via cheio de criança. Mas essa preocupação do seu pai em deixar você próximo da família, deixar os amigos, qual era o motivo? Por quê, assim? É porque meu pai, ele entendia que nós tínhamos que ficar próximo à vista deles. Porque na rua, ou na casa de outra pessoa, ele não sabia o que eu estaria aprendendo, o que minhas irmãs estariam aprendendo. E ali ele tinha convicção que, além de estar nos ensinando, e estamos sendo vistos, ele também conseguia ensinar outras crianças. Então, 90% ou mais de 90% daquela garotada que passou lá em casa, hoje estão bem encaminhadas e têm um respeito, um carinho imenso pela minha família.
Então, assim, Entende? já naquela época, teu pai tinha essa preocupação de saber com quem você andava Isso, e queria trazer todo mundo para perto ali para agregar isso. e trilhar você num caminho que fosse um caminho de retidão, de palavra de Deus. E como é que entrou a palavra de Deus nessa história aí, nessa tua trajetória de vida cristã? Teu Então, pai, tua mãe teve essa influência? Quem se converteu primeiro? Como é que foi essa caminhada, início de caminhada aí no Evangelho? minha mãe, na realidade, ela ia para Macumba, né? Era centro espírita, porque ela trabalhava com uma família que tinha esse problema, né? Que ia, frequentava, então ela começou a frequentar. Mesmo ela sendo criada no Evangelho. Mas ela começou. E quando ela quis sair, já namorando meu pai, casada com meu pai, quis sair, ela não foi autorizada pela entidade que ali Sim. estava. E meu pai, um cara muito brabo na época, um cara muito... ele se considerava um dos mais brabos da comunidade onde ele morava, que é ali na rua Ângelo Rodrigues, Seu no Fernando, né? Tapira, Fernando Eugênio. Seu Fernando Eugênio. Ele é um cara que todo mundo respeitava ele, que ele realmente era brabo. Ele falou, não, minha mulher, se você quer sair dessa vida, você vai sair, ninguém te prende não, vou lá. Aí ele entrou lá num dia de trabalho lá, a entidade baixou lá e falou, ó, minha mulher quer sair, ela vai sair, eu vou ficar no lugar dela. E assim aconteceu. Só que mamãe, ela saiu e foi para Deus e Amor, que fica ali em Neves. Começou a frequentar Deus e Amor e meu pai ia buscar ela na igreja. Só que meu pai, ele tinha uma enfermidade que ele nunca contou pra gente, a gente não sabe. Mas ele começou a gastar dinheiro pedindo para essa entidade curar ele, mas ele assim não acontecia a cura. E uma certa vez ele estava limpando lá, antes do trabalho começar, um pessoal evangelizando, deu um Novo Testamento daquele. Aí ele pegou, botou em cima da mesa. Só que quando ia começar o trabalho, a dona lá, da mãe de santo lá, pegou e guardou aquela dentro da casa. E no galpão lá, eles continuaram lá, fazendo o trabalho, iniciado. E a entidade baixou e falou que naquele dia tinha um livro ali em cima, e onde aquilo tá, ele não tá, porque aquilo é mais forte do que ele. Meu pai observou aquilo. Um bom mineiro, né? Um bom mineiro, ele foi, observou aquilo e guardou. Passado uns dias, ele foi e bateu de frente com a entidade. Poxa, eu tô gastando dinheiro, fazendo isso e aquilo outro, e não tô recebendo a cura, o que tá acontecendo? Seu Fernando era brabo mesmo, né? Ele batia de frente. Não tinha medo de nada, não. Meu pai passava um crente, meu pai passava a mão na parte íntima do crente, para Misericórdia. poder o cara sair de perto dele. Ele era tão assim, o jeitão dele brabo. Ousado, né? Ele era. Na Amaral Peixoto, antigamente tinha uma escola de samba. Então a escola de samba descia Amaral Peixoto, cheio de homens, cheio de gente, e ele ia ao contrário, né? Dando cotovelada para o lado assim, e gritando, saia da frente que eu quero passar, e abria aquele corredor e ele passava. Então ele era desse estilo, não tinha medo, não tinha nada. Aí a entidade foi e falou, voltando, só quem pode resolver isso para você é aquele da cruz. Ele, então o que eu tô fazendo aqui? Virou as costas e foi embora. E ele começou a buscar minha mãe na igreja. Aí o irmão falava assim, irmão, entra aqui, senta aqui dentro. Ele, não fala comigo não, que eu não gosto de vocês não. Se falar comigo, eu vou te bater. E, não, tranquilo, vou ficar aqui fora. Aí, daqui a pouco começou a chover. Ele, vou entrar que tá chovendo, mas se falar comigo vai ter problema. Sempre nessa linha, ele era desse tipo. Até que ele entrou. O pastor começou lá, teve aquele momento de revelação, Deus e Amor tem muito disso. Sim. E foi engraçado que começou a falar da vida dele. Ele, poxa, minha mulher falou da minha vida pro pastor. Deus começou a usar o pastor ali, foi revelando, mostrando as coisas que, de repente, Isso. só ele sabia no coração Só dele. Isso. Ele pensou que minha mãe tinha falado alguma coisa, mas aquilo começou a tocar nele. Irmão, vem aqui na frente que a gente vai orar. Aí ele ficou na dúvida, até que ele levantou a mão, é você mesmo, pode vir. Aí orou, na mesma hora, instantâneo, foi curado da enfermidade. Sem gastar R$1, sem precisar tá preso na igreja, sem nenhum compromisso, ele foi curado. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, ele foi curado. E ali começou o caminho, meu pai, da igreja, né?
E aquele homem brabo se tornou uma pessoa totalmente diferente. Diferente. Ele mudou, as pessoas passavam por ele e falavam, rapaz, você tinha que conhecer seu pai antes de ser crente. Aquele ali era o brabo mesmo. Hoje tá aí, onde eu passo, a igreja que eu vou, que o pessoal conhece ele, tem prazer em falar o nome do meu pai, tem prazer em falar, poxa, que tal o filho do Fernando? Fernando, ele foi um pastor para mim, Fernando foi um pai para mim, e onde me deixa muito alegre, muito feliz por isso. Sim, mas ele perdeu a brabeza, mas não a ousadia, né? Não, muito Continuou ousado. Pregando, falando do amor de Deus. Continuou. E aí toda a família ali, sua mãe já caminhava, suas irmãs, né? Isso, minha mãe. Mas aí eu só nasci já no evangelho, porque quando eu nasci, eu já nasci da igreja. Graças a Deus. Então, fui batizado nas águas com 17 anos. E você, assim, como característica que você acha que você herdou do teu pai? Você acha que você teve essa característica, essa falta de medo, essa ousadia? Olha, eu aprendi muito com o eu papai. ouvi umas histórias, uns passarinhos me contaram umas histórias aí, rapaz, que você era meio ousado. Eu sempre fui meio bravo também. Gostava de correr. Corria bastante. Pegava o carro, achava que era piloto de Fórmula 1, rapaz. Esse negócio do carro aí foi meu cunhado. Assim que eu fui tirar a habilitação, minha irmã começou a namorar o Fábio, vulgo 22, né? Fábio 22, porque era maluco realmente. Mas Deus também transformou a vida dele. Fábio, você era doido. E ele com a minha irmã ali, ele sempre dirigia na velocidade. E eu estava aprendendo ali a tirar a carteira. Eu sabia dirigir, aprendi com 14 anos. Com o irmão Júlio, né? Tinha o irmão Júlio, tinha Joãozinho, né? João Batista, tinha Júlio Negão, que é o Campelo, tinha o Paulinho. E ali ele sempre mexia em carro, aprendi a dirigir ali no Passat Pointer. Rapaz. Aí, quando eu comecei a tirar a habilitação com 18 anos mesmo, minha irmã namorando o Fabinho, eu via o Fabinho fazendo altas manobras, dirigindo, correndo. E aquilo me deu vontade de fazer. Eu comecei realmente, sem medo, sem nada. Corria muito. Cheguei a fazer de São Pedro da Aldeia, ali no Paiva, 58 minutos. Né, correndo a 200 km por hora. Mas... Parece que tem uma historinha que vocês foram, não sei, para Arraial, para Búzios, e uma roda quase se desprendeu do teu carro lá. Como é que foi essa história? Conta pra nós. Um passarinho contou, um passarinho. Rapaz, esse aí foi até engraçado, porque nesse dia, Deus, ele guarda a gente. A gente pensa que Deus não guarda, mas Deus guarda. Eu estava fazendo uma instalação de câmeras, e quem estava dirigindo era o Joãozinho, filho desse Júlio pai. Né? Chama de Campelo, né? De Batista, João Batista. Hoje é motorista da SAMU. A gente tem uma amizade como se fosse primo. Ele não falou, deixa que eu dirijo. Não deixou dirigir. E a gente estava num Gol GT 1.8. Desse carro tinha 4 rodas 14 de ferro. Tiramos ela e meio nas molas para poder o carro ir mais um pouco. Era banco recado, saída Cadron. Preparado, né? Aquele carro preparado, né? Graças a Deus estava com ele, porque quando chegamos ali perto do Queijão, antes da subida da serra, vindo de Araruama, na curva ali a roda soltou. A gente não sabia o que aconteceu, ela só não caiu porque o carro meio rebaixado, a roda ficou dentro ali. Então o carro só deu tempo dele encostar, que ele também não estava correndo. E foi um susto. Eu acho que se eu estiver dirigindo, de repente, poderia ter capotado. Eita! Porque as curvas, eu costumava fazer as curvas muito rápido. 130, 120. Eu abraçava a porta do carro aqui e... Tanto que o carro, ele rachou ao meio, né? Ali perto da marcha. O passarinho me contou que você é um cara que não tem medo, você é ousado, né? Tem não. Isso é um problema, né? Porque... E dentro da tua profissão também, né, Flávio? Mas aqui tem uma historinha... que dentro da sua ousadia aí, que você é um cara destemido, brabo, mas tem uma história que me falaram aqui, quem é o tal de Zé Mauro? Rapaz, Zé Mauro. Que segundo me falaram, rapaz... Posso falar aqui? Pode falar. Falaram que esse cara era uma lenda lá dentro da Coruja, que os meninos... Não era só os meninos, não, os cachorros também. Todo mundo tinha medo dele. E uma vez você se escondeu debaixo da cama e dormiu. Da Conta cama. essa história aí pra nós.
Rapaz, eu era pequeno e todo mundo tinha medo do Zemaldo. Todo mundo. Não tinha um que não tinha. Zemaldo, os cachorros começavam a chorar e correr. Pessoal, o que tá acontecendo? O Zemaldo tava vindo. E todo mundo corria. Eu tinha o que ali? Acho que 9, 10 anos de idade. E quando o Zemaldo tá chegando, eu corri. Minha mãe, ela comprava atum. Que Zemaldo era filho da irmã Alda, né? Ela falecida irmã Alda. E ele vinha com aqueles atum, aqueles peixes grandão, assim, minha mãe comprava. Então, quando ele chegava no portão, era barra da cama, barra do sofá, e ali eu ficava. E ali, se deixasse, enquanto ele tava ali. E se eu tiver com sono, dormia na barra da cama. Aquele ali era o pavor da comunidade. Era o pavor da comunidade. E o cara é gente boa, rapaz. É realmente uma estigma, alguma coisa. Me falaram que ele realmente era gente boa, que era uma lenda que criaram e todo mundo acreditou. E os meninos, e você também, todo mundo tinha medo, todo né? mundo corria dele. Não tinha brabeza com o Zé Mauro, não, né? Não tinha nada. Eu era pequeno, nessa época eu era pequeno, mas todo mundo ali tinha receio. Quando ele chegava, e o cara não fazia mal a ninguém. Não sei o que tinha com ele ali, que ele... Seu Fernando, aquele pai rígido, né? Cara, meu pai era um cara muito de excelência. Por quê? Apesar de ser uma pessoa muito rígida, ele era amigo. E ele sabia corrigir, né? Ele conversava com a gente. Ele mostrava onde que nós erramos e por que ele estava corrigindo. Ele não simplesmente batia, ele simplesmente não fazia de qualquer maneira. Pelo contrário, ele sempre ajudava. E você aprendeu, né? Aprendi muito. Conta aquela história pra gente lá do telhado da vizinha da garagem lá. Pô, aquele dia foi fogo. Que um passarinho também me contou essa história aí, rapaz. Conta pra nós aí. Por ele querer ser deixar a gente sempre perto, nunca deixar faltar nada, mesmo na dificuldade, ele fazia cafifa, minha mãe fazia cafifa, quando a gente soltava cafifa, ele comprava a linha, mas eu cismava de correr atrás de cafifa, né? Aí caiu uma cafifa lá, eu saí correndo. A que tá no alto sempre é a melhor. Sempre é melhor. Aí eu subi em cima da garagem da dona lá, que era uma garagem com varanda. Rapaz, pesado, gordo, subi em cima e nem pensava como. Pra mim era tudo duro ali, eu fundei, caí. Aí a vizinha foi lá em casa: seu Fernando, seu filho subiu lá, quebrou minha telha. O Flavinho, né? Flavinho. Tem que lembrar que era Flavinho nessa época, ainda não era Flávio Ferreira, né? Ou ele pegou, olhou pra minha cara. Tá bom, senhora, pode achar que eu vou lá dar uma olhada. E me deu uma coça já ali, antes de mais nada. Subiu, foi lá, olhou o estrago, desceu, já me deu outra. Trocou de roupa, antes de descer já me deu mais uma chamuscada. Aí voltou com as telhas na mão, que ele teve que comprar telha nova. Mas antes de levar direto pra casa da vizinha, ele parou em casa, me deu mais uma pra... Eita! Foi lá, cada movimento era uma pancada. Foi lá, colocou a telha e tá eu lá já tremendo, chorando. E minha mãe: calma, fica quietinho, não fala nada não, deixa seu pai. Aí ele foi lá, trocou a telha, voltou, me deu mais uma chamuscada. E minha mãe fora, que minha mãe falou: Fernando, chega, tá bom. E eu aprendi, nunca mais... E aquilo foi bom. E era um pai muito presente, amigo. Eu lembro que... até engraçado, né? Porque eu tinha muito medo de chegar até as meninas, né? Eu tremia, porque eu tinha muito medo de levar um não, né? Então eu ficava com medo. E foi até conversei com ele, ele falou assim: meu filho, se você ir lá conversar com a menina, você vai falar não, ela só vai falar não vai te bater, te agredir, não vai fazer nada. Então não fica com medo não, vai lá e fala, conversa. E tirou esse medo de mim. E tudo que eu ia fazer, sempre eu conversava com ele. Até mesmo a primeira vez que eu tive relação com uma menina, fui até ele e pedi a ele orientação. E ele era amigo. Ele: você é da igreja, vai porque você é meu filho, né? A gente vai pra igreja e te leva. Você não aceitou Jesus ainda. Você tem que aceitar Jesus, você tem que ser crente. Você não é. Mas se você quiser fazer, ele conversou comigo, me orientou, né? E era um pai assim. Então ele sempre conversava, ele sempre batia um papo. Ele era enérgico, mas prezava pela verdade, né? Mostrava o que era certo, mostrava o que era errado e deixava você fazer as suas escolhas. Uma vez ia ter o aniversário de 15 anos da Fabiana, uma vizinha lá, ia ter cerveja. Aí eu falei, e eu tava com 15 anos também. Eu sou mais velho que ela alguns meses.
Aí meu pai foi a mesma coisa, ó, você não é da igreja não, você vai na igreja, mas você não aceitou Jesus. Cerveja é ruim. Porque a cerveja, meu filho, ela é boa gelada e porque contém álcool. Se eu pegar pessoas, botar para beber cerveja sem álcool, eles não querem. Porque não tem graça. E tem que ser gelada, porque se ela esquentar um pouquinho, ela é ruim. Então, se você beber, você vai ficar bêbado. Se você ficar bêbado, você vai fazer isso, aquilo. E chegar no outro dia, você vai passar mal. Mas, meu filho, se quiser beber, bebe. Rapaz, bebi. Pagou pra ver, né? Bebi. Eu lembro de algumas coisinhas. Eu lembro que eu levantei da mesa, porque acabou o pessoal ali conversando, e eu só estava sentado e bebendo. Aí, vamos para casa do Fábio, no caso da casa da aniversariante. Vamos na casa da Fabiana lá, do Fábio, terminar de beber lá. Aí eu levantei para ir. Apagou. Aí eu lembro que eu já estava perto de um outro colégio. Eu não sei como que eu fiz para sair dali para chegar no colégio. Aí o relance, acho que eu tô bêbado. Tentei andar reto, não consegui. Apagou de novo. Quando acendeu, eu já estava perto de casa. Aí apagou de novo, já estava no portão. Esses pedaços que apagavam, eu não lembro. Aí eu lembro que estava no portão. Aí eu tenho um primo chamado David, que ele era magrinho, e meu portão era de ripa, aquela ripazinha. E tinha caído uma ripa, e ele passou pelaquela ripa. Só que eu mesmo tinha colocado a ripa no lugar que meu pai mandou. Bota a ripa no lugar, eu botei. Mas na minha cabeça, naquele dia, eu conseguiria passar que não tinha ripa. E eu botei o pé e só passava o pé. E gritando ali, e minha irmã me olhando da varanda, rindo. E eu, abre isso aqui, abre isso aqui. E xinguei ela e tudo num dia. Eita, meu Deus. Aí ela abriu, que era um cadeado, abriu, entrei e só acordei no outro dia. Ruim. Meu pai, meu filho, pega agora esse dinheiro, vai na farmácia, compra esse remédio aqui. Vai assim pra você sentir como que é ruim. Eu fui passando mal, fui na farmácia, comprei. Nunca mais, até hoje com 45 anos, 30 anos se passou, nunca mais botei um gole de cerveja na boca. É aquela história. De repente, se ele negasse e ficava por trás, tomando aquele golinho parando, de repente hoje eu estaria... Seria acostumar, né? Ele te deixou ter a amarga experiência para você saber que aquilo ali não era ruim. É como está escrito em provérbio, né? Que o inteligente ele aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Isso, eu aprendi com... Você foi inteligente, mas não foi sábio. Mas assim, às vezes o pai ou a mãe quer corrigir o filho e às vezes não deixa ele... De repente, não é que teu pai tenha sido errado, é porque ele deixou você ter a experiência e supervisionando. Porque até então eu acho que ele também te conhecia o suficiente para saber que você iria botar na balança ali e ver que aquilo não seria bom para você, né? Tanto que você teve esse entendimento e acabou que nunca mais experimentou aquilo. Isso. Mas isso é difícil hoje ver dentro da sociedade um pai e uma mãe que tem essa consciência, que cria os filhos com essa liberdade, até porque a sociedade hoje leva essas coisas por um lado, que é errado, que você não pode corrigir o seu filho, que você não pode falar, ou qualquer coisa já acha que tá gritando, tá ofendendo. Mas o que mais a gente está vendo aí é pais perdendo o controle dos filhos fazendo besteira. Não, com certeza. Dando na cara do pai e de mãe. Mas o problema hoje é porque os pais não querem perder tempo conversando. Prefere às vezes dar um celular, prefere às vezes prender com um presente, porque está sempre trabalhando, não quer discutir, acha que o filho vai ficar triste, chateado, não quer brigar, não quer conversar, não quer orientar. Então os filhos acabam sendo criados pela vida, né? A vida começa a ensinar de uma forma e aqueles que não têm uma estrutura, uma raiz, que são os pais, acabam indo por outro caminho. Foi por isso que meu pai, lá na comunidade da Coruja, ele vendo que aquela comunidade chegou uma hora que ela estava um pouco pesada, da criminalidade ali, ele abriu os portões e começou a fazer um trabalho lá em casa, de culto. E ele começou, depois daquele culto, ele começou também a fazer um trabalho de palestra. Como funcionava a palestra?
Ele pegava aquelas crianças num dia de sábado, levava para a igreja, convidava, mas com artimanha que era doce. Ele ia na loja de doce ali, comprava pirulito, bala, chiclete, fofura, pipoca, comprava vários doces, fazia um saquinho e para dar às crianças. E as crianças começaram a ir por causa do doce. Ele chegou ali, antes de terminar, antes dele falecer, ele já tinha mais ou menos 400 e poucas crianças nessa palestra. E a comunidade mudou muito depois que ele começou a fazer esse trabalho, porque você sabe que há má influência, né? Então, nascia, ia pro crime. Nascia, criança, e ali começou as crianças a mudar. Eu não digo que 100% mudou, mas hoje muita gente é encaminhada. Mas a semente foi Entendeu? plantada. Foi, e até hoje minha mãe voltou com esse trabalho. Hoje minha mãe, ela tem lá na Gouveia, lá, que é a igreja Gouveia, ela tem esse trabalho com essas crianças, né? E ela retornou com um trabalho a pedido e tá dando fruto, tá gostoso de fazer o trabalho lá. Quem quiser ir lá, quem quiser ver, é só entrar em contato com a gente aqui que a gente leva vocês lá, mostra vocês como que é esse trabalho, que é muito bom. E se tiver pessoas também dispostas a ajudar lá também, né, Flávio? Pode. Porque sua mãe Ela conta com a tua ajuda e de terceiros também, né? Isso, Toda ajuda lá deve ser bem-vinda, né? A gente costuma gastar aí, hoje, pela quantidade de crianças, a gente, por semana, no caso ela está fazendo hoje quinzenal, né? Então, cada brincadeira dessa que ela faz, cada palestra que ela faz, ela gasta no mínimo uns R$300. Hoje, por ter recurso pouco, ela faz em 15 dias, né? Que aí dá 600 que ela faz, mais ou menos. Mas não tem preço, né? Não tem. Você ganhar uma pessoa... E assim, quando você ganha o filho, vem a mãe, vem a mãe, vem o pai, vem o tio, vem todo mundo. Isso é fato, não tem como correr disso. Com certeza. E como é regado a palavra de Deus, também não tem como não dar fruto, né? Com certeza. E o fruto permanece. É um trabalho que é feito na igreja, porque nós somos cristãos. A igreja tem um espaço bom ali, tem cadeiras, tem bancos, né? Tem, às vezes precisa até usar o microfone, tem ali. Né? A gente não fala 100% da Bíblia, da igreja, a gente fala palestra. O que é palestra? Está aberto para qualquer pessoa que tem uma história de vida e quer ali passar para as crianças, para orientar as crianças. O microfone ali, o momento está aberto. Apesar de ser na igreja, essa pessoa não precisa ser da igreja para poder ajudar na palestra. Ela, poxa, eu tenho uma história de vida aqui, eu quero conversar com as crianças. As crianças vão estar ali para ouvir, você pode falar que é aberto para esse tipo de assunto mesmo. Muito bom. Dona Lenizé. Vou trazer ela aqui, se quiser. Jogando a rede lá e... Entendeu? Tem feito bastante fruto. Isso aí, muito bom. E hoje as crianças, é engraçado que a gente tá em casa lá, daqui a pouco começa aquela barulheira quando eu vou ver. Minha mãe é uma senhora já de quase 70 anos. Ela fica sozinha em casa, né? Eu moro em cima, ela mora embaixo. E daqui a pouco as crianças estão tudo lá em casa. Conversando com ela, rindo, brincando. Ela ali faz bolo, ela ali faz suco, ela ali faz pastel. Ela libera a piscina, essa piscina que meu pai fez, tá lá até hoje, ela libera para as crianças brincar. Então lá em casa nunca tá vazio, sempre tem criança lá em casa. Mesmo ela sendo uma idosa, as crianças amam ficar lá. Às vezes vão lá e ficam lá conversando na varanda, batendo papo. Aí a mãe, não só vieram, estão aqui conversando. Então é gostoso ver isso. Mas a essência, né? Permanece a essência desde a época do trabalho do seu pai lá. É uma coisa que não muda, eu creio que já deve ter se tornado até tradição dentro da coruja lá. Porque com certeza algumas crianças devem ser filhos de alguns da tua época de infância lá, netos talvez até. Tem sim, tem Conforme você hoje já é avô, né? Eu sou vovô. Ela é quietinha, tua neta, né? É nada. Vou trazer ela aqui um dia para participar do podcast, vai ver como que ela vai botar isso aqui para cabeça pro ar. Mas essa palestra é muito gostosa. Hoje as crianças estão lá, chamam ela de vovó. Às vezes eu tô andando na rua, cara, com a minha mãe, tá no mercado, em algum lugar, vem aqueles caras marmanjão, tudo grande, aquelas mulher velha. Abraça ela, ô tia Lenizé, eu fico olhando. Aí a mãe às vezes nem conhece. Porque passou tanta criança. Eu sou fulano de tal, que participava da palestra. Tá, lembra, abraço.
Tem vezes que não lembra, aí fica tentando lembrar, mas conversa. Então sempre teve essa Isso é bom. ideia. Mas minha mãe sempre teve essa particularidade. Eu lembro que ela fazia escola dominical na igreja, então ela levava chocolate quente, levava bolo para as crianças. Tinha criança que não tinha chinela, ela comprava. Ela fazia o quê? Sacolé, alguns lugares falam chup-chup, né? Mas aqui a gente fala sacolé. E vendia. E com esse dinheiro que ela vendia, ela comprava leite, comprava chocolate, comprava caderno, comprava lápis, comprava borracha, comprava uma porção de coisa para dar para as crianças. Então eles sempre tiveram essa preocupação com crianças. Em casa sempre Tinha teve. o coração generoso, né, Sempre, cara? sempre. Olhando as pessoas, independente daquilo que ia ganhar, porque assim, um adulto, ele pode até de repente dar uma recompensa, mas uma criança não tem o que dar a não ser o amor e o carinho. Sempre. E isso às vezes é o que cativa. Eu vejo pessoas que fazem esse trabalho com criança e todas elas são enfáticas em falar que o maior pagamento é o amor. Porque a criança, ela não tem maldade. Ela não tá indo ali, de repente, o primeiro interesse pode ser até aquele saquinho de doce, mas depois, devido à rotina, o carinho que se transmite, o carinho verdadeiro e o amor acaba cativando ali, vai prendendo e automaticamente vai frutificando ali, elas vão entendendo e vão crescendo e não esquece, né? Prova disso, conforme você mesmo disse aí, até hoje sua mãe, as pessoas a reconhecem na rua e tem dado fruto. E o Flávio profissional? Porque eu quero falar um pouquinho por quê? Porque eu conheci o Flávio na segurança. A gente em época de pandemia. Eu vou falar para você, graças a Deus me deu um dom, né? Sei lá, porque onde eu meto a mão, qualquer tipo de trabalho, Deus abençoa ali, eu consigo sobressair. Chegou uma época, eu até fiz um cartão de visita, fiz um fly, colocando marido de aluguel, porque eu consigo fazer tudo, né? Graças a Deus. Mas minha atuação é câmera, sistema de segurança eletrônica, né? E segurança privada. É a área que eu domino 100%, assim, que eu gosto de fazer. Mas sempre trabalhei. Eu, com 14 anos, eu comecei a trabalhar com obra, ajudante de pedreiro, ajudante de eletricista, ajudante de bombeiro hidráulico. Não tinha tempo ruim para mim. Eu acho que com 14 anos meu pai já não me dava mais roupas. Eu já corria atrás. Trabalhei como chaveiro. Eu sou dessa época também. Trabalhei como chaveiro. Quando eu fiz 15 anos, minha mãe me deu R$50. Falou assim, meu filho, esse aqui pra vida. É o último que eu te dou, daqui pra frente você se vira. Isso, é assim que funcionava, né? Hoje em dia. E ali eu comecei a trabalhar como chaveiro, né, com o Eliton e o Denis, na Praça do Vila Laje, na Colatinense. Tem até hoje essa loja lá, né? Colatinense. Trabalhei ali, depois trabalhei como esquadrista de alumínio. Era montador de janela, montador de porta de box, né? Depois aprendi a cortar, ia instalar às vezes, né? Até que eu trabalhei numa agência de carro. Já estava com 17 para 18 anos. E o nome dele era Ronaldo, o dono. Ele era da Polícia Federal. E comecei a trabalhar ali com ele. Fiz um curso de refrigeração, mas não gostei muito da área, apesar de ter passado com um louvor. Graças a Deus, tudo que eu meto a mão para fazer, Deus abençoa. Mas não quis entrar no ramo, nesse ramo. Fiquei ali na agência durante um tempo, mas também não vi um crescimento. E meu pai sempre falava comigo: se você não tá bem, se você não tá sentindo que vai crescer, sai fora. Meu pai sempre teve essa mentalidade. E eu sempre escutei. Né? Eu sempre escutei ele. Aí eu fui, meu tio me apresentou o Tony Vandré. Tony Vandré, ele tinha uma empresa chamada Mastertel na época, mexia com telecomunicações. E eu fui lá fazer uma entrevista com ele. Ele perguntou: você sabe mexer com telefonia? Eu falei: não sei nem ligar. E na época era ficha, né? Eu nunca tinha usado um orelhão, pra você ter uma ideia. Aí eu falei: não sei fazer nada não, mas sou esforçado, então vou te contratar.
E começou ali um trabalho, mexia com manutenção de PABX, era de interfones, aquelas mesas grandonas da TVA, da Philco, da Melco, começava a mexer naquelas mesas, em prédios, em condomínio, em portão automático, câmera de segurança. Começou a vir uma linha de câmera de segurança da TVA na época. E eu começava, PABX, Batik, Panasonic, Tem. várias PABX. Faz tempo, né? Muito tempo. Não é muito da minha época isso aí, não, né? Não, você é até mais velho que eu. E eu comecei a trabalhar nessa área. Eu gostei, né? Aí fiquei ali uns 2 anos com esse Tony nessa empresa, com ele. Depois ele abriu uma outra Tidali. Eu fiquei nessa empresa ali com ele. Até que meu pai falou comigo: meu filho, você já aprendeu bastante. Sai fora. Eu falei: poxa, pai, mas agora que a empresa está crescendo, ele sai fora. Você já aprendeu o que tinha que aprender, pode ir embora. Eu sempre muito obediente. Fui lá: Tony, não quero mais trabalhar. Quero minha demissão. Ele ficou muito triste, porque criou uma amizade, um carinho, né? Com ele, o pai dele, Equibaldo, a mãe dele, Dona Cleusimar, a irmã dele, a Marcélia. A gente criou uma amizade, um carinho entre a gente. E eu pedi demissão ali. Mas eu acho que assim, acho que o intuito do seu pai era que você fosse um empreendedor, né? Que eu crescesse. Que você não vivesse dependendo de A, B, C ou D, porque a gente sabe, desde que o mundo é mundo, quem é empregado, a maioria das vezes não vai crescer, fica limitado naquilo ali, naquele salário. E até a própria rotina do nosso país, a forma que nós somos criados, somos ensinados até mesmo na escola, essa rotina. Isso. Você pode, através do estudo, através de qualificação, conseguir empregos com bons salários, mas não são todos. Na sua maioria ganha aquele ali um salário e meio, 2, e vida que segue. Mas seu pai já era um camarada visionário que olhava para frente. Não, meu filho, olha só, você chegou aqui, mas você pode subir mais um degrau, não fica preso aqui. E é interessante, porque às vezes o pai e a mãe hoje em dia criam um filho e às vezes não se preocupa em colocar isso, incutir isso na mente dele, porque e acaba limitando. E quantas pessoas às vezes ficam limitadas nesse pensamento, preso ali, meu empreguinho, aí segura naquele empreguinho, mas às vezes um camarada tem um potencial gigante para alcançar coisas maiores, mas se limita. Mas teu pai não deixava você ficar acomodado, não, né? Não, aí eu fui pedir demissão e saí. Mas antes desse trabalho, como eu estava na agência, eu fiquei um período fora da agência. Eu estava namorando uma menina chamada... Vou falar o nome dela aqui, é Josi. Eu conheci ali esqueci o nome dele. Seu Walter, irmão Walter. Ele trabalhava em um restaurante e me levou para ser lavador de panela no restaurante. Sendo que naquele primeiro dia que eu fui, o ajudante de cozinha saiu. Eu fiquei ali, lavei as panelas, fiquei com o tempo ocioso e vi que o cozinheiro estava precisando de ajuda. Eu sempre tive esse negócio na minha cabeça de ajudar. Subi, comecei a ajudar ele. Falei: quer ajuda? Quero. Comecei a ajudar a fazer frango, arroz. Me deu 5 quilos de arroz para fazer. E comecei a ajudar e comecei a fazer uma panqueca. Ele, quero 80 panquecas. Eu comecei ali, peguei um pedaço de bacon, fui na frigideira, passava o bacon, jogava um pouquinho ali, rodava e brincava de jogar panqueca pro alto e fazendo ali. Daqui a pouco senti alguém me olhando. Quando olhei para trás, era a dona do restaurante, Dona Marli, eu lembro dela até hoje. Quando ela me viu, quando eu vi que ela tava me olhando, eu parei, comecei a pegar a espátula, virando a espátula, fiquei com vergonha, né? Tá bom, acabou o dia, fomos embora. No outro dia eu cheguei lá de manhã, o cozinheiro já falou: larga as panelas que Dona Marli te promoveu ajudante de cozinha. Então já fui promovido no primeiro dia. Então sempre, graças a Deus, onde eu ia, eu tinha essa particularidade, eu sempre sobressaí bastante. Então aí depois daí fui pro Tony, fiquei lá 2 anos mais ou menos com ele, 2 anos e pouco, e pedi demissão. Aí que é engraçado. E foi uma época que começou a vir nesse sistema de alarmes. São vários modelos de alarme, JFL, Paradox, vários modelos de alarme.
vários modelos de equipamento de segurança eletrônica, o quad, do quad, o time-lapse, vários. E eu pedi demissão, não peguei essa área. Mas o telefone tocou. Flávio, era minha prima. Você tá parado, né? Eu falei, poxa, eu conheci uma pessoa aqui que tá precisando de funcionário, instalador. Liga para eles. Aí eu liguei. Eu sou Pereira, o nome do dono da empresa é Pereira e Reinaldo, a gente chamava de Dalto. Aí liguei. Oi, aqui é o Flávio, a Adriana pediu para me ligar, sou instalador de segurança eletrônica. Legal, ela falou comigo aqui que você ia ligar. Você sabe mexer com paradoxo? Eu falei, o que é paradoxo? Falei, sei, poxa. Você sabe mexer com time-lapse? O que é time-lapse na minha mente, né? Eu sei. Ele falou os nomes de equipamento lá, eu sei tudo. Aí desligou o telefone. Passou uns 15, 20 minutos, me ligou de novo. Amanhã tá hora no posto de gasolina, ESSO, lá em Botafogo. Aí a gente vai fazer um teste com você. Eu falei, tá marcado. E eu falei, e agora? Agora vai eu lá pra Botafogo, de manhã cedo, sozinho. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Não tinha internet pra pesquisar no YouTube como é que funciona? Não tinha. E eu fui lá. Cheguei lá, tava o Carlinhos e o Marquinhos, que é os funcionários da empresa, já iniciaram o serviço. Eu fiquei só ajudando, uma chave de fenda, e olhando ali a instalação, eu dando eles instalar, eu fiquei olhando, começou o trabalho. Terminaram de instalar, eu fugi. Fui pro banheiro, falei, não, vai fazer a programação do equipamento, eu não sei fazer, vou me esconder, quando eu voltar já tá pronto. Eu participei, né? Daqui a pouco, a porta, oi, claro, o Reinaldo tá te chamando lá dentro do escritório. Eu tô indo. Falei, caramba, fui. É a hora que você tinha que mostrar o serviço, né? Tinha que mostrar o serviço. Aí eu fui, ô Reinaldo, fala comigo, ele. Faz a programação para mim aqui. Eu quero que o horário do equipamento ficava na tela. Então você podia movimentar por qualquer canto da tela. Então ele pediu para botar em um canto específico. O tempo de gravação, que era um aparelho time-lapse, era um aparelho igual o videocassete, né? Você botar aquela fita VHS dentro e eles gravavam até 960 horas com uma única fita. Eu quero que grava nessa velocidade, que não sei o quê. Papai me passou toda a orientação que ele queria. Eu, sim, senhor. Aí eu sentei, eu sempre fui grandão. Ficou os três atrás de mim conversando, que era o seu Pereira, o Dalto e o dono do posto. Ele tinha uma rede de postos de gasolina. Aí eu sentei ali e comecei a apertar botão e nada funcionava. Menu, nada. E a tela continuava ali, as imagens estavam passando, tudo normal, mas a hora... O monitoramento, tudo funcionava, mas caramba, aquilo que ele queria que acontecesse não rolava. Olhei o manual em inglês e japonês. Eu falei, caramba. Só que na área da telecomunicações, instalação dos PABX, tinha sempre o reset que a gente dava para voltar à programação de fábrica. Configuração original, né? Aí o que eu fiz? Eu vi um buraquinho que só entrava ali um alfinete e em cima estava escrito reset. Eu olhei e falei, poxa, vou apertar, né? Aí eu peguei um clipe na mesa, mas coisa de tipo, levei um minuto e pouco nesse tempo todo que eu fiz, foi 1 minuto e pouco, a gente estava conversando nem perceberam. Eu desamassei assim um clipe e enfiei. Quando enfiei, a tela escureceu. Falei, queimei. Aí voltou a tela e o menu começou a piscar. Aí comecei a apertar, a hora começou a mudar, comecei a apertar, só sei que eu programei. Não levei 5 minutos. Aí, Reinaldo, só isso, tá pronto. Ele tomou um susto. Ué, já fez a programação? Eu falei, já fiz. Poxa, eu nem vi. Eu queria que você me ensinasse. Falei, deixa pra próxima. E ali eu fui promovido, não promovido, né? Fui empregado como supervisor de instalação. A calça? Então, tava limpinho. E eu fui contratado naquele dia, trabalhando na Previtel, uma empresa chamada Previtel. Eu tenho hoje o crachá até hoje como supervisor de instalação. Então eu entrei já maior do que aqueles funcionários que estavam lá. E fiquei lá durante um tempo. Depois disso era só reset. Depois disso eu virei supervisor, então eu mandava os caras fazer. Mas não ensinou o pulo do gato, não. Não, tive que ensinar, né? Tem coisa que você tem que repassar pra frente. Carlinho, um amigão. Várias horas de curso, né?
Esse é o problema, eu nunca consegui fazer cursos. Nessa empresa que eu trabalhei, eles começaram a trabalhar como essa Paradoxa, ela tinha um monitoramento, eles estavam montando uma sala de monitoramento. Ia precisar de... CFTV, que a gente chama hoje, né? Não, e de alarme também, não era só. Era ter um painel que qualquer coisa acontecesse, aparecer na tela que teve um alarme ativado. Tipo hoje que tem essa empresa, que eu não vou falar o nome, que ela não banca a gente aqui, então eu vou falar o nome dela. Falar nisso aí, você que quer patrocinar o nosso podcast, fica à vontade aí. A gente vai colocar na tela as informações aí, como entrar em contato com a gente, valeu? É isso aí. Aí eu fui, comecei ali a trabalhar e ele falou assim, Flávio, eu vou precisar de vigilante. Porque quando eu começar a fechar contrato, se estourar um alarme lá, tem que mandar um vigilante lá de moto ou de carro e ver o que houve. Mas tem que ser vigilante. E pagou minha ata. E aí eu tirei minha ata nessa empresa em 2001, na Forseg, lá em Quintino. Hoje nem existe mais essa escola de vigilante, formação de vigilante. Foi em 2001 à noite. Então eu saí ali do Meia, né, e ia para Quintino durante 2 meses para tirar minha ata ali. Eu consegui tirar minha ata como vigilante. Passado esse tempo, esse 2001, a empresa lá, o Reinaldo começou a fazer troço errado na empresa, começou a perder cliente, e meu pai mais uma vez falou, meu filho, abre a sua empresa, sai dessa empresa e abre a sua empresa. Eu falei, pai, não tem dinheiro não, pai, dá teu jeito. E falei, tá bom, saí dessa empresa. Tem até uns casos bons dessa empresa que eu passei uns problemas sérios com essa empresa aí. Me deixaram, vou te contar só um. Eu trabalhei na Mastertel lá com o Tony e o André. E eu levei meu primo Kennedy para trabalhar comigo. Eu sempre levava o Kennedy para trabalhar. Depois eu fui para Previtel. Precisava de um técnico, eu trouxe o Kennedy para trabalhar comigo também. E nós éramos um parceiro que a gente não precisava pedir ferramenta. Eu já sabia qual que ele queria e ele já sabia qual eu queria, então a gente alinhava, era top demais. Mandaram a gente para Macaé fazer uma instalação. Só que o equipamento que mandaram pra gente, eu e ele tinha noção que na hora do almoço já nem ia ter mais nada, que era pouco material pra gente. A gente era muito rápido trabalhando. E ele... Eu falei, cara, não, a gente vai pagar a pousada pra vocês aqui, vamos te dar um dinheiro. Amanhã de manhã a gente tá aqui com o restante de material, porque não vai dar tempo da gente... Não, eu tô saindo daqui em Macaé, deixar vocês aqui, a gente vai sair comprar um material, mas vai ficar tarde. Amanhã de manhã a gente já pega e volta pra cá e te dá o material restante. Eu falei, top. Quando foi na hora do almoço, já não tinha mais material. Tubulação, a gente botou candulete, fizemos uma estrutura praticamente quase toda com o material que tinha, passamos os fios que dava pra passar e já não tinha mais serviço. Aí enrolamos ali durante aquele período, quando foi daqui a pouco, a gente foi pra pousada, né? Deram o endereço pra gente. Chegamos lá na pousada. Não era pousada, né? Sei lá o que era aquilo lá. Sei que tinha muito... Um quarto tinha 4 beliches. 4 3x3. Minha beliche, se não me engano, era número 11. Que isso? Tinha até cueca em cima do meu beliche. Tinha muita obra lá, muito prédio sendo feito. Não tinha muito trabalhador do norte. Muito trabalhador assim. Lá trabalhando e ficava nesse lugar. Tava mais pra um abrigo do que pra uma pousada. Isso. Aí eu olhei, tinha janta e tudo. Aí eu olhei fedendo, rapaz, o quarto. Eu falei, Kennedy, eu não vou ficar aqui não. Não vou ficar aqui não. O tempo tava gostoso, tava bom. Vamos pra praia, a gente passa a noite na praia. Aí saímos dali. Não quis nem comer nada ali, fiquei até com nojo de comer. Aí fui pra praia, cheguei na praia lá. Tinha uma obra em frente, a gente foi lá, pegou umas tábuas. Colocamos em cima da areia, falamos, vamos tirar um cochilo aqui mesmo, amanhã a gente acorda. E ficamos lá vendo as estrelas, conversando, daqui a pouco deu aquele soninho. Começamos a cochilar. Bateu uma onda, né? Eu tava longe da praia. A onda cobriu eu e ele. E a gente deu aquele pulo todo molhado. Falei, caramba, de onde surgiu essa água? Do nada. A maré subiu, vocês não viram? E molhou a gente tiramos a roupa na calçada, fiquei só de cueca. Balançamos a roupa, torcendo. Aí colocamos aquela roupa molhada no corpo. Eita!
E eu lembrei que em frente da obra que a gente estava, tinha uma casa sendo construída. E já tinham batido lá, já estava com as escoras. Eu falei, vamos para lá. Lá pelo menos está protegido, porque começou a chover. Então, além de tomar banho de água da praia, começou a chover. A gente correu. Ficamos lá e tinha e o cara muito da obra, o cara muito limpo. Tinha batido laje, mas varreu tudo, tava tudo limpinho, tijolo. Ó, parecia que tinha alguém morando lá, que tava muito limpinho. A gente botou uma tábua, um tijolo para fazer de travesseiro e ficamos ali, deitados. E quando foi umas 5 da manhã, vi um vulto, só que eu não me mexi, né? Eu graças a Deus, eu não tomo susto. Pode estourar uma bomba aqui do meu lado que você não vai ver eu pular. Eu não tomo susto. E eu tenho um sono muito leve também. Então, se uma sombra passar, eu desperto. Aí eu senti um vulto assim, eu só abri o olho, olhei, era um cara em pé na porta. Ele entrou, viu a gente ali, mas não falou nada, e eu fiquei só esperando alguma coisa, né? Ele pegou 2 madeiras e saiu. Quando ele saiu, eu levantei, meu primo também levantou. Falei, caramba, será que ele roubou? Será que é o dono da obra? Mas passou. E aquele dia, até 3 da tarde, eu não consegui falar com a empresa. A empresa não fez contato, ninguém falou com a gente. Esqueceram de vocês lá. Daqui a pouco eu consegui atender a gente, já era 3 ou 4 horas da tarde. E eu escutei a voz dos caras no fundo, e o cara que atendeu, o Alex, dando uma história que os caras estavam na estrada. Eu falei, cara, tô escutando a voz deles aí. Pô, vocês estão pensando que a gente é bobo? Aí pediu desculpa, aí confirmou que realmente não foi, que não sei o quê, que não conseguiu material. Mas eu fiquei tão chateado que naquele dia eu entrei num caminhão frigorífico, na parte de trás do gelo, eu e o Kendi, o cara levou a gente até a rodoviária, eu peguei um ônibus e vim embora pra casa. Isso era uma terça, só voltei na empresa na segunda-feira. E eu pensei que ele ia mandar embora, descontar, mas não mandou embora, não descontou, pelo contrário, pediu desculpa. E aquela semana eu ganhei a semana sem trabalhar. Então é uma história que a gente já passou algum sufoco na vida. Complicada. Na vida a gente passou algum sufoco. Então tem essa situação. Aí quando eu saí dessa empresa, a Previtel, abri minha empresa, que se chamava Segtel Carioca. E nessa área de monitoramento de segurança eletrônica. De segurança eletrônica. Câmera, alarme, portão automático, interfone. E veio um vendedor com a gente, que foi o Barcelos. Hoje é falecido, mas vendia... Se desse um saco de bosta pra ele, ele vendia. O cara vendia tudo. O cara era bom. 7-1, mas gente boa demais. O cara via, ele andava com o carro errado, eu era engraçado, que tinha blitz, né? Ele encostava o carro antes da blitz. Ia lá, apertava a mão de cada polícia dando parabéns pelo serviço. Eita. Porque ele tava com o carro errado, então ele queria passar sem ser parado. Aí ele parava antes. Eu dava parabéns pelo polícia, pelo trabalho, bom trabalho, que vocês merecem todo o carinho, todo o respeito. E ele sempre andava todo na estica, né? Todo socialzinho, bonitinho. Tinha uma postura boa. Era um senhor, mas... Então o policial nem percebia que era a armação dele para ele poder passar na blitz. Rapaz. E eu vendi muito naquela época. Vendi muito. Só que eu tomei uma cacetada do banco. Eu tava rodando aquele banco aqui de São Gonçalo, Itaú, a agência 1306. Muito dinheiro rodei naquele banco, que eu não entrava em fila. Eu sacava dinheiro na mesa do gerente, eu pagava a conta da mesa do gerente, eu não passava em nada. Só que eu não tinha expertise de trabalhar com banco. E o gerente ali, chamado Marcelo, depois disso ele até saiu dessa agência, e ninguém quis falar para onde que ele foi, que eu fiquei muito chateado. Ele me passou uma tal de duplicada bancária. Eu não sabia movimentar isso. Só sei que, resumindo, era assim, se eu vendesse 5 mil reais, 2.500 carros para o banco, 2.500 carros para mim, sendo que eu tinha que pagar o material, o custo de fazer o serviço e tirar o lucro dos 2.500. Que maneira, hein? Sendo que não tinha como.
Então eu fiz algumas duplicadas em cima. Quando eu fui ver, meu cheque estava voltando. Você achou que o negócio era bom para você, mas na Não realidade era. era só pro banco. Só pro banco. E quando eu fui ver, uma empresa me ligou dizendo que meu cheque tinha voltado. E aí eu fui procurar saber, né? Porque tinha voltado. E na minha mente, eu sabia que eu tinha dinheiro sobrando no banco. E realmente tinha tomado na cabeça. O gerente nisso já tinha metido o pé. Eu tentei arrumar problema, mas já não tinha como resolver. E tive que parar a empresa. Aí foi nessa época que eu parei a empresa. E teve um amigo, cara, que eu emprestava nota fiscal para ele. Eu esqueci o nome dele agora. Ele tinha um cabelo grande, trabalhava com som ambiente. E além de emprestar a nota, que eu não cobrava porcentagem de nota, eu emprestava, ele pagava só a porcentagem da nota, eu não cobrava R$ 1 a mais. E ainda arrumava cliente para ele ainda. E teve a última nota que eu emprestei a ele, eu falei, cara, que ele vinha com cheque, antigamente pegava o talão a folha do cheque, você assinava atrás, você não precisava depositar na minha conta, você poderia depositar em qualquer conta, porque eu esquentava, falava o nome esquentar o cheque. Eu falei assim, ó, você traz o cheque para mim que eu vou esquentar ele e você deposita na sua conta. Não deixa entrar na minha conta porque eu tô devendo o banco. Tô com saldo negativo. E contei para ele. Tá bom. Emprestei a nota a ele, foi embora. Passado quase um mês, ele me ligou pedindo, pô, vamos passar no banco lá para sacar aquele dinheiro? Falei, você não fez isso. Não, eu fiz, foi sem querer. Eu falei, a gente vai lá no banco agora verificar, porque com certeza, dependendo do valor que você depositou, nem não vou ter nada para sacar, não. Eu tinha te passado para não fazer isso. Só sei que eu fui no banco, cheguei lá, tinha um saldo positivo de R$ 500. Porque ele cobriu o que tava e sobrou 500. Eu saquei os 500 dele e falei, ó, cara, não sei como vou te pagar. Porque eu tô numa situação, você me ajudou muito, deixa pra lá. É bom que te ajudei. Então eu não fiquei com saldo negativo no banco, porque esse amigo... E sumiu, depois nunca mais vi, né? Se ele tá me vendo aqui e lembra de mim, entra em contato comigo, tá? Porque sumiu e me abençoou aquela vez. E daquilo ali eu larguei a parte da segurança eletrônica, fiquei chateado e fui trabalhar de vigilante no aeroporto Galeão. Trabalhei ali em 2004. 2004? É, no Galeão. E ali no desembarque nacional. Aí, só que eu não consegui parar 100%. Os clientes eu tinha muito cliente, minha cartela de cliente era muito grande. Então só continuei fazendo manutenções, né? Visita técnica, manutenção e foi o início da parte da segurança privada, né? Segurança pessoal. Foi no aeroporto Galeão em 2004. E tem alguma história assim, já como vigilante presencial, sem ser eletrônico, que você possa compartilhar com a gente aí uma história engraçada, ou Rapaz, triste, um período que foi bom, ruim, porque nós trabalhamos juntos, assim, o que eu mais ouvia na época, era história. histórias assim, muito de Vigilante. empresa, né, que infelizmente desvalorizam nós como profissionais. Infelizmente tem muitas empresas, né, que usam a gente porque a gente tem uma função. E... Não vou citar nomes por questão de ética. Quem tem vergonha não envergonha ninguém, mas você que é empresário desse ramo aí, você sabe que a gente está falando de você. Eu vou falar o seguinte, que eu trabalhei em várias empresas, né? Eu não vou nem falar o nome das empresas aqui, que eu acho que não precisa Não vão dar falar. igual para ele, não. Não. Mas eu trabalhei no estaleiro Brasa, no estaleiro Brasa, como vigilante. Eu entrei ali... Aquilo que eu falei, onde eu vou, Deus abençoa. Eu estava trabalhando na prefeitura no final de 2012, né? Eu ajudei um candidato, o candidato não ganhou, entrou o prefeito Newton Mulim, o falecido Mulim, né? Ele foi em janeiro, exonerou todo mundo, eu fui exonerado. E fui trabalhar de vigilante. Aí fui trabalhar e fiquei de 2004, 2005 até 2013 fora da segurança.
né? Eu fui voltar a trabalhar na segurança em 2013. E eu, com 2 meses, eu fui promovido a vigilante líder. No 4º mês, eu fui promovido a CHT, que é chefe de turma. CHT, você ganha 20% a mais, que você toma conta da equipe. E ali foi uma experiência boa, né? Engraçada e boa, porque o gestor ali, seu Márcio Duarte, tinha o André, seu André que era acima dele, ele vinha abaixo, seu Márcio, tinha o Facilite que era acima do seu André. E ali foi uma época boa, né? Que eu voltei à raiz da segurança, que muito tempo que eu não trabalhava. E eu fui promovido assim, as coisas foram acontecendo muito rápido. E eu fui tomando conta ali de 22 vigilantes, comigo 23, um navio enorme. E eu sempre bati de frente. Eu sempre tinha convicção do que eu fazia e se eu estava certo ali, então era... O seu Márcio mandava rodar vigilante nos postos para poder cada um aprender o setor, e eu achava que tinha setor que não tinha como rodar, então batia de frente e negava. Teve uma vez, eu fui tirar um extra, né? Que a gente vigilante tira muito extra, né? Trabalha direto. Aí fui tirar Eu sei, época de pandemia, então... Aí eu fui tirar um plantão num plantão de outro... Famosa FT, né? Isso. Aí eu fui lá tirar um serviço. Aí tava tranquilo, era muita solda, né? Então o dia que fazia era o raio-x. Então a empresa não trabalhava, não tinha funcionário por causa da radiação. Eles passavam raio-x nas soldas para saber se tinha brecha, se estava bem soldado ou não. Então não tinha trabalho, só ficava lá no estaleiro os vigilantes, o pessoal da manutenção, o pessoal da ambulância, né? Que ficava, mas ninguém ficava. Aí nesse dia eu tava bem tranquilo, né? Um êxtasinho. Daqui a pouco os caras vêm correndo me chamar. Flávio. Flávio não, Ferreira. Ele me chamava de Ferreira. Ferreira. Invadiram o estaleiro. Corre, estão te chamando. Quando eu cheguei lá, um cara veio nadando, entrou no estaleiro, subiu o prédio do estaleiro e tava lá em cima. Quando um porteiro, porque lá tinha vigilante e porteiro, um porteiro subiu fazer a ronda dele lá dentro do prédio, tomou um susto com aquele homem lá. Desceu correndo, e o cara desceu atrás dele. Quando eu cheguei, a cena era a seguinte: os vigilantes armados apontando pro cara, o cara na calçada gesticulando, batendo boca com os caras, e os caras com a apontada, sem saber o que fazer, e eles me chamaram correndo para poder eu agilizar. Só que não era meu plantão. E ali tinha um chefe de turma. Mas como me chamaram, ali eu procedi, né? Fui ali já, dei a banda no cara, botei ele no chão, né? Eu tinha um fita Hellman, a gente fala, né? Mas é presilha plástica, rabo de macaco. Tem vários nomes. E eu estava fazendo no carro, mexendo no carro lá no estacionamento, eu estava, por coincidência, no bolso. Eu já peguei no braço dele, botei pra trás, botei aquilo, né? Que a gente não tinha algema. E ali deu uns tapas nele ali, né? Dei mais fez cantada. Um carinho. Pra poder ele fez ficar... um carinho. Tapa não, fez um carinho. E aquilo foi engraçado, né? Porque depois daquilo ali, meu nome subiu, porque o vigilante em si, ele não é reconhecido. Ele não é reconhecido. Ele tá ali como chato, tá ali como o cara que barra, tá ali o cara que revista, tá ali como tudo de ruim. Só quando acontece uma situação complicada que você age, que você é bem visto, né? Quando alguém tenta invadir, quando você toma um tiro para defender uma... Porque o vigilante, ele é a primeira pessoa, se vai acontecer algum evento, que vai ser acionado ali. Se o cara vai querer entrar num banco, entrar em qualquer lugar, vai ser com o vigilante. E ali eu tomei atitude, fiz o procedimento, foi passado para essa chefia, a chefia me parabenizou no outro dia. Então foi um dia engraçado e um dia bom, né? Que uma ocorrência que teve, que eu mesmo não sendo do plantão, eles me chamaram para agilizar ali e tomar frente desse... É aquilo que eu falei, sempre, qualquer lugar que eu vou, acontece isso. E alguma história assim que te marcou, de emoção, de tristeza? Passou por alguma situação desse tipo?
infelizmente, não teve assim coisa de muito emocionante, né? De tristeza, a gente só ficava chateado pela injustiça que as empresas faziam com a gente. A gente trabalhava, a gente dava o sangue, a gente não faltava, a gente fazia hora extra, e as empresas. É aquele negócio, né? A empresa não está preocupada com o vigilante. As empresas acabam estando preocupadas com o empregador, né? Com a empresa que contratou ela. Então, era muito chato essa situação. Muito chateado com alguns supervisores também, que não valoriza a gente que está ali. Claro que tem alguns vigilantes meio sequelados também, que vão dizer. Não, e às vezes assim, Entendeu? às vezes eu não culpo tanto o supervisor. Alguns sim, outros não, porque às vezes o supervisor também faz aquilo que a empresa manda, porque o supervisor Não, também tem a maioria alguém acima deles. tudo tem a sua parte. Assim, A minoria faz besteira. sim, eu me lembro na época da pandemia, quando a gente se conheceu, eu trabalhava junto. Eu estava vindo, antes da gente assumir aquele posto lá, que eu não vou falar nomes, que você sabe onde é. Se patrocinasse aqui a gente, eu falaria, mas não vai não patrocina, então a gente não fala de empresa, nem de marca nenhuma aqui por enquanto. Mas se você quiser sua marca aqui, entre em contato com esse número que está aqui na sua tela. Pode vir, você vai ser bem recebido pela nossa equipe aí de marketing. A gente vai bater um papo aí para você patrocinar nosso podcast. Eu estava vindo de uma rotina, na época de pandemia, de 30 dias. Quando eu cheguei lá no posto que a gente se conheceu. Ou seja, eu tinha trabalhado um mês direto, sem folga, fazendo FT. E qual era a minha esperança? Que aqueles dias, 15 dias a mais ali, né? 12 por 36, aqueles 15 dias a mais ali virasse dinheiro. E depois, para minha surpresa... Virou folga. Infelizmente acontece porque isso. Porque folga não paga boleto, né, Flávio? É verdade. A gente acaba investindo nosso tempo, a empresa, a maioria. Infelizmente acontece esse detalhe. Foi engraçado essa empresa que a gente trabalhou. Eu vou falar o nome dela aqui hoje, porque essa empresa não existe mais. Infelizmente ela faliu. Eu estava conversando com uma pessoa e ela contou que ela faliu. Essa empresa, eu vou falar o nome, era Gocil, né? A gente começou a trabalhar nela, eu trabalhava no shopping, né? E não vou falar o nome do shopping, mas eu trabalhava no shopping ali, eu estava na experiência ainda. E eu comecei a notar algumas falhas. E essa minha mania de querer ajudar, eu já estava chegando no meu 3º mês e existia uma coisa na internet ali que você dava opinião, sugestão. E eu, inocentemente, eu pegava meio-dia, de manhã, me ajeitei para trabalhar, estava com tempo ainda ali ocioso. Entrei ali e fiz uma sugestão. Fui assumir o trabalho, recebo um rádio, o supervisor quer falar contigo. O supervisor me chamou, ele foi lá no dia, aí me regressou. Porque como eu fiz a sugestão, esse shopping não aceitava que funcionário nem do shopping, nem terceirizado, nem de loja, participasse de sugestão. Só os clientes. Como era um terceirizado ali, eles não quiseram mais minha presença ali no shopping. Mas você estava fora do teu horário de trabalho, assim. Não, mas não pode. Aí eles me regressaram, a empresa me chamou, esse supervisor, o nome dele é Gilmar. Um abraço, Gilmar. Gente boa. Muita gente boa, foi meu supervisor também. Gilmar, ele foi me falou assim, ó, faz o seguinte, eu vou te botar no mercado, né? Onde a gente se conheceu. E para minha surpresa foi o melhor lugar que eu trabalhei na minha vida. A gente chegava lá meio-dia, almoçava no mercado, ficava até meia-noite. Tinha janta, tinha lanche. Eu ficava no estacionamento ali, não tinha ninguém em cima de mim. E no shopping eu ficava em pé o tempo todo, gente aberta em cima de mim, tendo que correr atrás de pessoal, das crianças que ficavam pedindo. Vários QRUs, né? Vários QRU, eu ficava lá no meu QTH tranquilo, sem QRU, né? E foi top demais. Então foi uma época legal, né? Um outro aprendizado. Já trabalhei na Comperge, né? Trabalhei no estaleiro GE como vigilante pela uma empresa. Trabalhei em bastante lugar. Estaleiro Brasa, estaleiro Mauá como vigilante. Foi uma época boa.
E Bom. nunca larguei a segurança eletrônica. Até hoje ainda eu faço serviço de segurança eletrônica ainda. Até hoje alguns clientes me ligam, alguém me indica para outra pessoa e eu acabo trabalhando, instalando câmeras, alarme, fazendo esse serviço ainda. Inclusive, se você tiver precisando desse serviço aí, Chama aí, pai. manutenção, instalação, verificação, conserto de equipamento, você está com equipamento em casa aí, está quebrado, uma câmera quebrou, entre em contato com o Flávio aí, a gente vai colocar o contato dele A aí. gente continua fazendo esse serviço. Continua fazendo esse serviço, né, Flávio? Continua fazendo serviço ainda. E o Coruja Podcast, como é que nasceu o Coruja, da Então, onde veio a ideia? Vou te falar O que deu na tua cabeça se juntar com dois malucos aí, eu e o nosso amigo Elbani que tá ali Elbani, atrás quem não das conhece câmeras. Elbani, Vocês vão conhecer, hein? Vou falar olhando pra cama. Quem não conhece Elbani, esse cara é um cara que não sabe lidar com o ser humano. Ele só sabe lidar com equipamento eletrônico. Ele não tem paciência. É um cara impaciente. Eu apelidei ele como um pitbull raivoso. Né? O filho dele ri, a esposa dele ri. Mas é um cara que tem um coração enorme. Tem um coração que não cabe no peito. Sendo que ele não tem paciência realmente. É um cara O coração dele é maior do que ele. Maior do que ele. E eu conheço ele desde de moleque. Toda essa história que eu participei aqui com vocês, ele já participou comigo. Eu não vou nem falar que ele era um dos passarinhos que me contou uma história aqui. Ele foi... Então, a gente sempre andou junto, a gente já brigou, a gente saiu no tapa. Eu já arrebentei o contrabaixo, eu tocava contrabaixo na igreja. Tentava, né? Tocava não, tentava. E era dele, o contrabaixo. Só que ele fez uma ignorância comigo ali, porque eu tinha feito alguma besteira, e eu fiquei com raiva, puxei a corda, arrebentei as cordas. A gente brigava mesmo, mas nunca deixamos de ser amigo. Né? A gente tem uma irmandade, uma amizade. E quando eu arrumo minhas loucuras, é ele que eu aciono, ele abraça as loucuras junto comigo, é instalação de câmera, é computador que o pessoal pede para consertar, é alguém para ajudar. É, opção de você agora, dá teu jeito aí. A esposa dele às vezes fica brava, aquela baixinha Michele. Michele, ó, te amo, faz cada bolo gostoso. Então ela fica às vezes Nunca chegou brava. aqui um bolo desse, não. Não dá tempo. Dá tempo, não? Não. Quando eu era casado, eu passava lá, ela fazia bolo e eu ia pegar o bolo. E ela me dava um pedaço, eu me levar para casa para dar à minha ex-esposa. Eu comia na rua, não dava tempo de chegar. Aí ela perguntava, e o bolo tava bom? Aí minha esposa, que bolo? Não dá tempo, é muito gostoso o bolo, não dá tempo de levar. Né? Então, mas indo lá, vamos lá. Como iniciou o Coruja? Em 2016, na realidade em 2008, eu ajudei a prefeita Aparecida Panicete. E ela me chamou para vir como vereador, candidato a vereador em 2008. Eu não quis vir naquela época, eu achei, poxa, em 2008 eu não tinha como vir a candidato. Então eu não vim e trabalhei de 2008 para poder vir como candidato em 2012. Quando chegou em 2012, eu estava pronto para vir como candidato. Tinha feito muito atendimento, porque o candidato a vereador, ele tem que ter muito jogo de cintura, tem que estar na rua, tem que estar fazendo, e eu investi todo o meu tempo de 2008 até 2012 para vir como vereador. Investi muito tempo. Acabou que, quando chegou em 2012, o candidato Adolfo Conder, ele não deixou eu vir pelo PSD, mandou eu vir pelo Partido Verde. E quando você tem um líder político, você acaba aceitando as ideias. E eu entrei no partido, filiei ao Partido Verde, a um pedido dele. Na época da nominata ali, entrou um desacordo entre Adolfo e a Dora, que é a dona do Partido Verde. E acabou rompendo. Ela foi ajudar a Graça Matos e automaticamente de 42 candidatos a vereador só pôde concorrer 10. Aquele jogo político, né? Um pula daqui para lá, outro de lá para cá. E não me colocaram. Aí eu não concorri a vereador em 2012. De 2012, aí quando foi no final de 2012, né, eu fui exonerado, voltei para segurança. Então, quando foi em 2014, o Diego Sampaio, que era vereador, ia se candidatar a deputado federal. E me chamou para vir como deputado estadual.
Nós fomos em algumas reuniões no Rio. Acabou que ele desistiu. Eu não tinha condição de vir como candidato. Né, automaticamente continuei meu trabalho de segurança. Declinou, né? E vida que segue. Quando foi em 2016, ele me chamou de novo. Flávio, eu vou vir como candidato a prefeito. Você vem como vereador. Eu falei, beleza. Então lembro que eu comprei um celular e comecei a fazer muito vídeo. Muito vídeo. Era o que a gente tinha no momento ali. E automaticamente algumas pessoas falaram que eu tinha dom. Eu falei, pô, não tem dom nenhum, não sei falar, gaguejo, sou feio pra caramba, mas beleza. E fiz muito vídeo, vim como candidato, não ganhei, tive 296 votos. Bastante, né? E muita pra gente. Quem saiu do zero? Eu fazia segurança à noite e de dia fazia política. Né? Eu não tinha. Era o meu carro, minha caixa de som. E não tinha como pagar uma pessoa para panfletar, tudo era eu, porque eu não tinha feito mais nada de 2012 até 2016. Eu não tinha feito mais nada, eu falei, pô, beleza. Então, vamos tentar, vamos vir por vir. Né? Não ganhei, tive 296 votos. E ficou esses vídeos rodando. E um tio meu chamado Oséias, cara que eu amo, eu não tenho... não fico triste de falar, é um tio da parte da minha mãe, é um tio que, de todos eles, eu amo todos eles. O Vladimir, Eliezer, Isaías, Josias, né? Amo todos eles, mas o Osés é diferenciado. Então ele sempre foi no meu ouvido e falou, porra, faz vídeo, começa a usar a internet, começa a fazer... E eu... É aquele tio que substituiu o teu pai, né? É, um cara top demais. Ficou ali, tá do teu lado até hoje. É. Manda um abraço pra ele, Zé, te amo muito. E ali eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E começou o negócio de podcast, né? Começou a sair. Eu lembro que esse ambiente que nós estamos hoje, esse ambiente aqui foi feito na campanha de Ricardo Pericá, junto com o filho dele, o Pedro Pericá. E eu chamei ele, falei, pô, chefe, vamos botar esse espaço a funcionar aí, que tava parado. Tô querendo fazer um podcast aí. Mas na época eu acho que não viu tanta vontade em mim, né? E também ele não tinha um acordo que ele fez aqui, não, sei lá, acabou que não liberou. Não era o tempo, né? Não era o tempo. Beleza. Aí eu saí, deixei rolar, passou tempo, eu fui, conversei com o Tony, esse amigo, lá de trás. Né? Graças a Deus eu sempre tive muita amizade com todo mundo. Eu nunca fechei porta, sempre deixei porta aberta. E conversando com o bispo, hoje ele é bispo da Church, lá em Itaboraí, Catedral Church, lá em Itaboraí. Ele foi e falou, pô, Flávio, bota o nome do Coruja. Você tá no Coruja, é uma ave, toda aquela história que eu contei no início. Eu falei, pô, top demais. Só que era Coruja, né? Com O, né? Na época. Porque beleza. Coruja se escreve com O, né? Todo mundo sabe disso. Aí eu fui e falei, não. Beleza. Aí eu botei no coração, fiz a logo, né? Fiz tudo, fiz camisa, comecei a correr atrás para fazer. Foi aí que eu conversei e chamei você. Porque eu já tinha, lá atrás, quando a gente trabalhou, o meu celular tá até gravado aqui, André Cinegrafista. Porque você tem uma história também. Você já passou por algumas emissoras de televisão. Sim. Né? E eu falei, pô, vou chamar o André. Será que ele é maluco igual eu? Chamei, você abraçou. Na hora, você não... Tipo, você... Pô, vambora. Falei, beleza, vambora. Aí eu fui. Chamei quem? Elbany. Não preciso de você. Nem chamei, eu falei, só preciso de você, um projeto aí. Você tem que estar de frente comigo. E não dei chance de falar que não. Né? É dessa forma que a gente se trata. E foi engraçado que ele também. E agora vamos arrumar alguém para iniciar o podcast. E eu não tinha nada ainda, você sabe disso. Sim. Que eu falei, vamos comprar um microfone, né? Aí você correu atrás do microfone, esse microfonezinho aqui. Eu me lembro que você me ligou
Pô, André, eu comprar um microfone, custa mais de R$500, o microfone é caro, não sei o quê. Eu falei, não, cara, não se preocupa não. Você entrou no site Eu aí. sei onde tem microfone barato, se o problema é microfone com 500, a gente vai comprar 2, ainda vai sobrar troco. Isso. Cara, aí eu chamei, sabe quem no início? Você sabe que foi o Jefferson Farias, que é o Ceguinho da Praça é Nossa, porque eu fiz Uber durante um tempo e acabou no Uber encontrando ele. E cara muito comunicativo, a gente trocou telefone, eu comecei a fazer algumas corridas para ele particular fora do aplicativo. E eu tinha um contato, tenho o contato dele até hoje. E eu falei, pô, cara, vamos marcar uma entrevista, tô criando um podcast. Ele, não, eu falei, eu quero que você inaugure, porque você também era da Coruja. Foi nascido criado na Coruja, então me dá essa honra. Ele doou. E eu só tinha o microfone e o sonho. E 2 malucos E juntos. 2 malucos. Aí foi aí que eu fui num evento com ele. Cheguei lá no evento de camisa, boné. Ele fez um vídeo lá na hora pra mim. Eu falei, beleza, vambora. Vamos fazer o primeiro, pontapé primeiro. inicial. Só que eu não tinha nem local pra fazer. Vocês sabem muito bem que eu não tinha. Aí entrou um outro cara amigo, que acreditou. outro parceiro. O cara dono de uma empresa, a Herédia. Ele entrou falou, Flávio, eu tenho um ambiente lá que eu quase não uso. Tem uma mesa boa, tem um ambiente legal. Toma a chave e faz lá. E é engraçado que eu tinha marcado já com o Jefferson sem ter o local. O microfone, né? Você sabe que a gente comprou, foi uma amiga nossa que hoje a gente faz o trabalho para ela, que é a Ludmilla, do Salão de Festa, LM Evento, do Ponte da Beleza. Ela soube que eu tava querendo comprar, que eu conversava com ela. Aí eu falei, acho que foi R$400, né? Que foi o microfone na época. Sim, sim. Ela me deu 200, ó. Toma 200 pra você comprar o microfone. Eu falei, pô, né? Quero agradecer a Ludmilla. Foi uma parceira que também ajudou. Então, as coisas aconteceram dessa forma. Então, no dia que o Ceguinho lá, ele aceitou que a gente marcou, Deus providenciou tudo. Espaço, né? Vocês aceitaram, o negócio fluiu, aconteceu. Até a Tami, a fotógrafa também, foi lá, né? Tirou foto. Então, as coisas deu tudo certo. E logo após esse episódio que a gente lançou, o Ricardo Pericá, ele viu que ele estava com realmente interesse, não era um fogo de palha, e liberou o espaço totalmente gratuito para a gente poder estar fazendo o podcast, ele e o vereador Pedro. Me deixa aqui à vontade, eu fico aqui de manhã, de tarde, de noite, saio daqui às vezes de madrugada e não esquenta a cabeça. Então, quero agradecer ao Ricardo Pericá por esse carinho, agradecer ao Pedro Pericá também por esse carinho e agradecer vocês dois por ter acreditado. Graças a Deus hoje estamos chegando nesses 1000 inscritos aí e graças a Deus, primeiramente, que tem abençoado e vocês também. Mas assim, interessante, por que eu propus hoje o entrevistado ser você? Porque às vezes as pessoas assistem o nosso podcast aí, mas não conhecem a história por trás de tudo, como começou, a luta, as dificuldades e a falta de investimento. E a gente está aqui porque a gente gosta de comunicar. E o que mais me deu vontade assim, de participar quando você me fez o convite foi a questão de falar da onde a gente mora. Porque até então a maioria das pessoas que sentaram nessa cadeira aí, que hoje você está, são pessoas daqui de São Gonçalo. Pessoas até que nem moram hoje no nosso município, moram até fora do país, como o Antônio Carlos, o Tony, o pastor Tony está lá em Portugal. Tem o Ferrão que está nos Estados Unidos, entendeu? São pessoas que são daqui de São Gonçalo, mas que alcançaram um patamar de crescimento e é legal a gente contar essas histórias. Nós tivemos recentemente, aí, semana passada, o Johnny Donato com aquele testemunho maravilhoso e para trazer visibilidade para São Gonçalo. E o que mais me chamou a atenção na época foi isso, porque eu, apesar de não ter ser nascido em São Gonçalo, mas boa parte da minha vida eu vivi e vivo hoje novamente aqui em São Gonçalo, e isso que é legal. Então, a gente quer da terra valorizar aquilo que é nosso,
e dar visibilidade para aquilo que é nosso, porque a gente tem meio que, o brasileiro ele tem muito disso, aquela síndrome do vira-lata, né? Que o terreno do vizinho sempre é melhor, o gramado do vizinho sempre é mais bonito. Não, vamos valorizar. Vou aproveitar e mandar um recado aí, você que é daqui de São Gonçalo, que queira patrocinar a gente aqui ou queira contar a sua história, também entre em contato conosco. Se você sente que tem algo a agregar e mostrar para as pessoas, entre em contato com a gente aqui através desse telefone para vir aqui contar a sua história. O espaço está aberto aqui, é democrático, a gente respeita todo mundo, trata todo mundo com respeito. E assim, por isso que eu fiz questão de hoje estar aqui conversando com você, até para as pessoas saberem quem é o Coruja Podcast. Coruja Podcast não é só o Flávio Ferreira. Coruja Podcast é o André Costa, é o Elbani que está ali, que em breve vai estar com a gente. E eu vou pedir para você aqui, humildemente, se inscreva no nosso canal. É dessa forma que a gente trabalha. A gente aqui hoje, a gente é tudo investimento nosso, né? Essa câmera que a gente comprou não é ideal ainda, mas Deus abençoou, foi o que a gente conseguiu comprar. Microfone, as canecas, né? O brinde que o nosso amigo Matheus Marceneiro deu pra gente aí, essa estante, né? E a gente vê que quando começa dessa forma é porque realmente Deus está no negócio. Deus está aqui, está nos ajudando, né? Tem o Elvio que liberou as bolsas, são 10 bolsas de estudo. Seu primo que doou a camisa. Meu primo que doou a camisa. Então tem aqui diversos cupons, né, que está em andamento até hoje. Fabiano Viana, a Kelly do Salão... Kelly Menezes do Ponte da Beleza. Ponte da Beleza. Tem o cupom também da Brincare, né, moda infantil. Só você chegar lá e falar em nome do Coruja que você vai... Coruja receber. 10, hein? 10% de desconto. Então são vários cupons, são várias coisas que acontecem, graças a Deus. Tem a dentista Natália, entendeu? Que liberou também. Só chegar no consultório dela e falar o Coruja lá que você vai ter desconto. Fabiano Viana, ele cuida da sua saúde também, tem um cupom. Então tem muita coisa que tem acontecido, né? Então, se você quer fazer parte dessa família, as portas estão abertas do Coruja Podcast. É só entrar em contato conosco. Isso aí. Queria agradecer a paciência, porque a gente é amigo e como amigo a gente não concorda em tudo. Já quero deixar bem claro aqui. Com certeza. De vez em quando sai umas faíscas aí, um liga pro outro, mas rapaz, você fez isso. Mas é tudo pro crescimento e a gente vai crescendo com o outro. Hoje não tem caneca. Não, essa caneca é minha. Não é sua não. Todo convidado ganha a caneca. Não, você não é convidado, você é dono, você não tem caneca não. Tem algo melhor do que a caneca. Solta aí, Albani, pra mim. Mania feia, vai querer fazer chorar, pô. Garoto bonito. E aí, garotão, tá sendo pego hoje, né? Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te dê sucesso, tudo que você faz, tá? Sua irmã tá aqui pra tudo que você precisar. Te amo. Ainda tinha cabelo aí, ó. Tinha cabelo. Meu irmão, hoje é seu dia, né? De ser teu, de ser homenageado. Isso aí. Eu te amo muito. Agradeço a Deus por teu irmão como você. Amigo, prestativo. Gosta de fazer o bem, de ajudar. Que Deus te abençoe, ó. Te amo. Meus antigos, nós te amamos. Deus te abençoe muito. E muito sucesso. Vovó, eu te amo, meu papel. Te amo, pai. Quem não tinha essa foto aí? Todo mundo tem. Oi, meu filho. Você faz tanta pegadinha com os outros que hoje é seu dia, né? Ah, amo você. Você é tudo pra mim. Meu amigo, companheiro. Ô, meu filho, te amo, tá? Hoje você faz pegadinha, hoje você tá sendo pego. Beijo, amo você. Tchau.
É, 1x0 pra vocês. Foi melhor do que a caneca, não foi não? Com certeza. Valeu. Quero aproveitar. Tamo junto. Calma aí. Quero aproveitar, mandar um abraço pra minha mãe, Calma. pra minhas Aguenta o coração. irmãs. Fernanda, Patrícia, minha sobrinha Renata, meus sobrinhos, minha filha, minha neta. Amo vocês. E vai ter volta. Te peguei, mané. Vai ter volta. Tamo junto. Valeu, obrigado pelo carinho. Tá? Tamo junto mesmo. Sempre. Valeu, gente. Valeu. Vai desligar. Obrigadão. Agora vamos lanchar. O lanche vai rolar, hein? Curte, comenta, compartilha. compartilhe. Obrigado pelo carinho de todos. Tamo Valeu. junto.